aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, eu faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão da FUVEST 2018 sobre cinemática. O enunciado da questão é: uma caminhonete de massa 2.000 kg bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 kg que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Com este dado, e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto no local do acidente era 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em quilômetros por hora no momento da colisão era aproximadamente... Bom, então vamos lá! Antes da gente falar sobre o que está de fato acontecendo no nosso sistema, vamos anotar os dados que o problema dá pra gente. Então a gente tem as massas do caminhonete, que eu vou chamar de MC, que é 2.000 kg, do sedã, que é o MS 1.000 kg, um ΔS, que representa a distância que o sistema andou depois da colisão, e o μ, que é o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto. Agora vamos falar o que está acontecendo nesse problema. A gente tinha o sedã inicialmente parado, por isso VS aqui eu coloquei como sendo igual a 0. A gente tinha a caminhonete indo em direção a esse sedã. A velocidade da caminhonete é o que eu chamei de VC. Aí o que acontece? A caminhonete estava com essa velocidade constante em direção ao sedã, acontece então uma colisão e o resultado final dessa colisão é que o sedã e a caminhonete se unem como um bloco só. E a partir daí a sua movimentação tem que ser analisada em conjunto, porque eles não se desgrudam mais. Beleza, então depois da colisão, depois que o sedã e a caminhonete se grudam, o que vai acontecer é que os dois grudados vão se mover ao longo de uma certa distância até que eles parem. Então aqui é a segunda etapa, que é após a colisão, a gente tem que o nosso sistema, que o nosso conjunto, vai sair com uma certa velocidade, que foi a velocidade justamente que o conjunto ganhou imediatamente depois da colisão. Então, imediatamente depois da colisão, esse conjunto tem uma certa velocidade, que eu chamei de V conjunto, e essa velocidade vai ser a velocidade inicial que a gente vai utilizar para analisar essa segunda etapa. Essa segunda etapa é daqui, imediatamente depois da colisão, até o final da minha movimentação. Então, na segunda etapa, a gente tem que o nosso bloco composto pelo sedã e pela caminhonete está se movendo com a velocidade que ele adquiriu depois da colisão, mas, eventualmente, eles têm que parar, porque existe um atrito entre o chão e os pneus. Então, aqui a gente possui um atrito. Esse atrito vai agir durante um ΔS de 10 metros, e depois que eles percorrerem 10 metros em conjunto, o atrito vai fazer com que um conjunto pare. Então, o que a gente vai ter que usar, qual que é a estratégia para resolver esse exercício? A primeira coisa é a gente entender que esse movimento ele é subdividido em dois pedaços. O primeiro pedaço, do começo até colidir, o segundo pedaço, depois da colisão, até o final, quando eles param. E no primeiro pedaço, o que a gente tem? Como a gente tem uma colisão, a gente vai ter que a quantidade de movimento ou momento linear logo antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento ou momento linear logo após a colisão. Com isso, a gente vai achar uma relação entre as velocidades, que vai ser útil quando a gente for analisar aqui. Então, o momento linear antes da colisão tem que ser igual ao momento linear logo após a colisão. Então, a gente tem aqui que o nosso Q de antes tem que ser igual ao nosso Q depois da colisão. Antes, a gente possuía dois sistemas separados, uma caminhonete e um sedã. Então, a quantidade de movimento antes tem que ser a quantidade de movimento do sedã mais a quantidade de movimento da caminhonete. Então, a gente tem que o Q da caminhonete, que eu vou chamar de QC, mais o QS, que é o Q do sedã. E depois, o sistema se une. Então, os dois saem grudados e viram um conjunto só. Então, eu vou colocar Q conjunto. Então, QC é MC, que é a massa da caminhonete, vezes a velocidade que ela tinha, mais MS, que é a massa do sedã, vezes a velocidade do sedã, que é igual à massa do conjunto. Portanto, a massa do conjunto a gente sabe que é a soma das duas massas. Então, MC mais MS vezes a velocidade do conjunto.
A informação que o exercício dá pra gente é que o sedã estava parado, portanto, Vs é igual a zero e esse termo todo aqui é igual a zero. Sobra então MC, que eu sei quanto é, 2.000, vezes o VC, que é justamente quem eu quero achar, que é a velocidade que a caminhonete estava quando ela atingiu o sedã. E aqui MC mais MS é a soma das massas, então 2.000 mais 1.000 vezes a velocidade do conjunto, que eu também não sei quanto é. Vamos fazer essa soma aqui então, a gente vai ter 2.000 VC é igual a 3.000 vezes a velocidade do conjunto. Então a gente pode cortar 3 zeros aqui e, portanto, a gente obtém que a velocidade da caminhonete antes dela atingir o sedã é igual a 3 meios da velocidade do conjunto. Tá, então agora um outro dado que a gente tem é que existe uma relação entre a velocidade que o conjunto adquiriu logo após a colisão com a velocidade inicial da caminhonete, que é o que a perícia está tentando descobrir, que é o que o exercício pergunta. Então, isso daqui pode ter parecido um pouco inútil. Por quê? Porque a gente não tem a velocidade do conjunto, então a gente ainda não chegou na resposta. Mas agora, o que a gente vai fazer é analisar a segunda etapa da nossa movimentação. E vocês vão perceber que nessa etapa a gente tem uma aceleração, uma desaceleração, na verdade, por conta do atrito, né? E o que vai acontecer é que essa velocidade do conjunto vai aparecer nas nossas equações de movimento acelerado. E aí a gente vai poder descobrir a velocidade do conjunto. Com a velocidade do conjunto, a gente descobre o nosso VC, que é a velocidade da caminhonete. Então eu redesenhei aqui a nossa segunda etapa do movimento, que é após a colisão. Quando o conjunto adquire a velocidade V conjunto, anda por 10 metros até parar por conta da força de atrito. Então, como existe atrito, a gente sabe que existe uma força resultante que está justamente fazendo o nosso sistema parar. Então, a única força que age aqui no nosso sistema, como a gente está trabalhando tudo na horizontal, sem levar em conta o peso, normal e outras forças, a única força que vai aparecer na nossa força resultante é justamente o atrito, que está querendo frear esse nosso conjunto. Então, em módulo, a gente tem que a força resultante é igual à força de atrito. Isso daqui em módulo. Então, a força resultante a gente sabe que é massa vezes aceleração. Agora, a gente está trabalhando com o conjunto, então é a massa do conjunto vezes a aceleração do conjunto. Então, massa do conjunto vezes a aceleração, que eu vou chamar de A. Força de atrito, a expressão dela é normal vezes o coeficiente de atrito. Mas percebam que como a gente está tudo na horizontal, então a nossa força normal vai ser justamente a nossa força peso, né? Não existe aceleração para cima, para baixo, não existe nada acontecendo na vertical. Se não tem nenhuma aceleração acontecendo na vertical, é porque as forças estão se cancelando. E quais são as forças que a gente está trabalhando na vertical? A gente tem o peso apontando para baixo, massa vezes gravidade, e a normal apontando para cima. Essas forças estão se balanceando. Então aqui no nosso M, que seria a força normal, na verdade esse M nada mais é do que a força peso. Então o nosso lado esquerdo aqui vai continuar M conjunto vezes A. E do lado direito, onde tem normal, a gente vai pôr a força peso. A força peso é massa vezes aceleração da gravidade, M vezes G. Essa massa, novamente, é a massa do conjunto, porque agora a gente está trabalhando com uma coisa como se fosse um bloco só, um conjunto só. Então, é massa do conjunto vezes gravidade vezes o μ. Aqui eu coloquei esse detalhezinho aqui em vermelho só para a gente lembrar que a gente pode substituir a normal por massa vezes gravidade, porque a normal é igual ao peso. Então, agora, nessa expressão aqui, a gente pode cortar a massa dos dois lados. Sobra, então, que a aceleração é igual a G vezes μ. G é a aceleração da gravidade, que é igual a 10, e μ, o exercício deu pra gente é 0,5, que é o coeficiente de atrito cinético. Então aqui a gente tem A igual a 10 vezes 0,5, só a gente andar com a vírgula pra cá, né? Então A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui é importante a gente ressaltar que toda essa conta que a gente fez foi igualando o módulo, ou seja, a intensidade da nossa força resultante com a força de atrito. Então, a gente, obviamente, chegaria no resultado positivo, porque a gente está trabalhando em módulo. Entretanto, a gente tem que lembrar que essa aceleração, na verdade, ela é negativa. Por quê? Porque é uma desaceleração. A gente tinha uma velocidade, o V conjunto, e a gente termina com zero, ou seja, a gente foi perdendo velocidade.
Se a gente está perdendo velocidade, então essa aceleração tem que ser negativa para representar uma desaceleração. Então, colocando aqui junto com os dados que a gente já tem, a aceleração, que é uma desaceleração, é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então agora a gente já tem a nossa aceleração, a gente tem o ΔS que foi dado pelo exercício, temos também a velocidade final, que é zero, porque os dois param no final dessa movimentação. Então, se a gente tem velocidade final, aceleração e ΔS, a gente pode achar a velocidade inicial, que é o nosso V conjunto. Então, como isso daqui tem aceleração constante, é um movimento uniformemente variado. Então, sendo um movimento uniformemente variado, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, já que a gente não tem o tempo que ele demorou até parar. A equação de Torricelli, então, é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Beleza, quem que é a nossa velocidade final? É zero, é o nosso V aqui que é zero. A velocidade inicial é o nosso V conjunto, então V conjunto ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS, que é de 10. Então, a gente tem que zero é igual a velocidade do conjunto ao quadrado, então, mais 2 vezes menos 5 é menos 10, vezes 10, menos 100. Então, a gente tem menos 100 aqui. Vamos passar esse menos 100 para cá, vai ficar positivo. Então, a velocidade do conjunto ao quadrado é igual a 100. Tirando a raiz dos dois lados, a gente tem raiz de 100 aqui. Isso daqui é 10. Então, a velocidade do conjunto é igual a 10 metros por segundo. Então, notando que é um movimento uniformemente variado, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, que deu que a velocidade do conjunto é de 10 metros por segundo. Então, vamos colocar ela aqui nos nossos dados. Então, da primeira parte do nosso movimento, que foi ali quando aconteceu a colisão, a gente chegou na equação de que a velocidade da caminhonete é 3 meios da velocidade do conjunto. E agora a gente tem a velocidade do conjunto, então, consequentemente, a gente acha a velocidade da caminhonete. Então, eu vou circular aqui para a gente saber onde que a gente está substituindo. E aí, eu vou substituir isso daqui aqui. Então, fazendo essa substituição do 10 aqui onde a gente tem a velocidade do conjunto, a gente vai obter. Então, a velocidade da caminhonete, que é o VC, é igual a 3 meios da velocidade do conjunto, que eu substituo pelo valor dela, que eu descobri que é 10. Então, 10 dividido por 2, simplificando aqui, dá 5. Portanto, a velocidade da caminhonete antes da colisão é de 3 vezes 5, 15 metros por segundo. Mas todas as nossas alternativas estão dando velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente tem que passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Para isso, o que a gente tem que fazer é multiplicar por 3,6. E a gente vai obter, então, que a velocidade da caminhonete antes da colisão era de 54 km por hora. A alternativa que dá essa velocidade para a gente é a alternativa E do exercício.